Bom dia, pessoal. Agora a gente vai fazer a correção daquela atividade de gramática que eu passei para vocês. E ela tem a ver com o último assunto que a gente trabalhou, que foi a concordância do verbo com o sujeito. E aí eu quero fazer que vocês lembrarem da regra geral. Ninguém pode esquecer essa, tá? Que é o sujeito vai concordar com o verbo vai concordar com o sujeito, tá? E aí a gente vai, com essa regra em mente, a gente vai resolver as primeiras questões. E à medida que a gente for resolvendo essas questões, a gente vai se lembrando das outras regras que a gente estudou. Foram 4. 2 do sujeito simples e 2 do sujeito composto. Tá? Vocês não lembram? Vamos relembrar agora por meio da correção da atividade, tá bom? Então vamos lá. O Juninho entra em casa com a cara de bravo, dá para perceber aqui pelas expressões dele, e se dirige à mãe dele. Mãe, preciso ter uma conversa muito séria. Ela responde: tirou nota baixa na prova? A nota tá baixa mesmo, preciso de uma nota mais alta. Se tirasse um 9, eu iria adorar. Na verdade, eu preciso de 20. 20, meu Deus, então você já está reprovado. R$ 20, quero um aumento de mesada. Que susto, pensei que você estava falando de sua nota. Então, questão 1. O humor da história é construído em torno de uma ambiguidade, ou seja, de um duplo sentido que a palavra nota adquire. Com que sentido a mãe do Juninho empregou essa palavra no primeiro quadrinho? Então, a mãe dele tirou nota baixa na prova, então, nota... Deixa eu trazer para cá. Deixa eu aumentar aqui, gente, o tamanho. Então, 14. Talvez fique bom. Pronto. Agora fica bem visível. Então, a mãe dele estava se referindo à nota da prova. Avaliação. Bom? Com que sentido Juninho empregou essa palavra no segundo quadrinho? Nota de dinheiro. Nota de dinheiro. Ok? Tranquilo. Até aqui não entramos no nosso assunto, certo? Tirou nota baixa. Se tirasse um 9, então já está reprovado. Qual é a pessoa que está o verbo de cada oração? Vamos lá com calma, tranquilidade, tá? Como é que eu vou descobrir a pessoa, que é o sujeito? Procurando o verbo primeiro, né? Então eu tenho o verbo tirou, eu tenho tirasse. Está reprovado, que é a locução verbal, né? Nesse caso aqui, a gente já sabe de cara que o sujeito está oculto, tá? Porque não está escrito aqui, a gente não consegue identificar de cara. Mas vamos perguntar: quem tirou nota baixa? Posso fazer uma pergunta: tirou nota baixa? Que sujeito eu poderia colocar aqui? Você tirou nota baixa? Né? Então, aqui a gente pode inferir que você é o sujeito oculto. Pelo menos vai ficar assim. Dessa primeira oração. Se você tirasse um 9, ó, você novamente, então você já está reprovado. Então, nas 3 orações, o sujeito é você, né? No caso, sujeito oculto, você, tá? Então, qual é a pessoa que está oração, que está o verbo de cada oração? Na primeira pessoa não está. Primeira pessoa, eu. Tu, ele. O você, ele é conjugado na terceira pessoa do singular por convenção gramatical. Então, quando eu vou dirigir ao pronome você, certo? Pronome de tratamento, eu tenho que conjugar os verbos na terceira pessoa, tá? Então, eu quero sorvete, você quer sorvete, ele quer sorvete. Então, eu, primeira pessoa, quero. Você e ele, você quer, ele quer. Então, são conjugados na mesma pessoa, que vai ser a terceira
terceira pessoa do singular, tá bom? Terceira pessoa do singular. Tranquilo. Qual é o sujeito de cada oração? A gente já descobriu que é sujeito oculto você. Bom? Uá! Vamos lá. Terceira questão. Observe as frases que Juninho diz. Entre elas há entre elas há uma cujo verbo está na primeira do plural. Qual é a frase? Qual é o sujeito indicado por essa forma verbal? Então vamos lá. Primeira do plural. Primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles. Então, a questão quer uma frase em que ele fale a primeira pessoa do plural, tá bom? Primeira pessoa do plural. Vamos procurar. Mãe, precisamos. Olha só, é a primeira frase que ele fala. Como é que eu sei se não tem escrito aqui nós precisamos? Por conta da terminação do verbo, tá? Então, já vou respondendo logo a outra pergunta. O sujeito aqui está oculto. Mãe, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Ele omitiu aí o nós. Então, ele foi logo. Mãe, precisamos ter uma conversa séria. Vamos que vamos. Então, a frase é, abre aspas, mãe, ô caixinha, mãe, vírgula, precisamos ter uma conversa. O verbo é precisamos, vamos deixar tudo bonitinho. E a próxima resposta eu vou colocar aqui embaixo. Sujeito oculto, nós. Como é que a gente descobre? Pela terminação do verbo, pela maneira como o verbo está conjugado, tá? Em que pessoa estão os verbos das outras frases ditas por Juninho? Vamos voltar. Precisamos ter uma conversa séria. Tirou nota baixa, mas é por ele, né? Não é pela mãe. Na verdade, eu preciso, então vai ser eu preciso R$20. Eu quero um aumento. Então, as duas outras, pessoal, está escrito na primeira pessoa do singular. No caso, eu. Também está oculto, né? Se não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Na verdade, na primeira ele não tá oculto. Ó. Eu preciso, tá aqui o sujeito. Quem preciso? Eu. E aqui quero, aí sim, sujeito oculto. Eu, tá bom? Mas a questão não pede, basta colocar em que pessoa estão os verbos das outras frases ditas por Juninho. Primeira pessoa do singular, eu, tá bom? Quem quiser pausar o vídeo para poder copiar as respostas, esse é o momento. Vamos para frente. Como eu falei para vocês, nós vimos na aula passada duas regrinhas aqui do sujeito simples e duas do sujeito composto. Repassando rapidamente. A aula completa vocês conseguem acessar me pedindo o link lá no grupo e eu jogo para quem quiser rever essa aula, tá bom? Então, a primeira regra, ela diz que um substantivo coletivo, ele expressa, o significado dele contém muitos elementos, porém, ele está no singular, certo? Então, aqui a regra está dizendo, quando aparecer um substantivo coletivo, o verbo precisa ficar no singular. Então, tem aqui o exemplo, a criançada precisava.
a criançada, eu penso em muitas crianças. Porém, como o substantivo está no singular, o verbo tem que estar no singular. Fácil. Segundo, nome de país, né, lugares, títulos, obras com artigo no plural antes, no caso aqui, os Estados Unidos e os sertões, como esses dois artigos aqui, eles estão no plural, o verbo precisa ir para plural também, tá? Aí são as regras do sujeito simples, tá bom? Então, vamos para as regras do sujeito composto rapidamente aqui só para revisar. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, ele fica no plural. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se a frase está na ordem direta. Qual a ordem direta? Sujeito mais verbo mais complemento. Se estiver tudo na ordem, o verbo vai ficar no plural, concordando com os dois núcleos, que são dois, obviamente são os dois no plural, tá? Se houver a inversão da ordem direta, a oração estiver na ordem indireta, ou seja, com essas posições aqui bagunçadas, eu tenho duas possibilidades, ou deixar no singular ou deixar no plural. No singular, se o núcleo mais próximo estiver no singular, tá? Se for assim, os pais e os filhos, nessa situação aqui eu não tenho escolha. Eu teria que deixar tudo no plural, certo? Mas quando a ordem ela está fora de lugar aqui, eu posso ter duas possibilidades. A primeira é fazer com que o verbo concorde com o núcleo mais próximo dele, ou coloco o verbo no plural concordando com os dois núcleos, tá bom? Só lembrando aqui, agora que eu lembrei dessa situação, é bom explicar para vocês. Se eu tiver um sujeito composto assim, ó, os pais e os filhos, aliás, vamos inverter a ordem, né? Conversar. O verbo é conversar. Eu preciso colocar antes aqui, ó, os pais e os filhos. Então, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Quero dizer que os pais e os filhos conversaram, só que está na ordem direta. Eu posso usar duas regras. Ou eu usar um verbo aqui que vai concordar tanto com esse núcleo quanto com esse, certo? Com os dois. Ou eu posso usar um verbo que vai concordar apenas com o núcleo mais próximo. Qual é o núcleo mais próximo? Peraí. Ou eu uso os dois, concordando com os dois, ou eu uso concordando o núcleo mais próximo. O núcleo mais próximo faz. Só que nesse caso aqui, esse núcleo está no plural. Então, de todas as formas, eu vou precisar colocar conversaram. Nesse caso, eu não tenho a possibilidade de colocar conversou os pais e os filhos. Aqui eu posso colocar conversou porque o primeiro núcleo aqui é Juninho. E Juninho está no singular, certo? Já aqui o primeiro núcleo é pais e pais está no plural. Então, independente de concordar com os dois ou com os dois, vão ter que ter nomezinho, tá? Conversaram, no plural. Tá bom? Vamos para as questões que vai ficar mais claro. Cada questão dessa que eu responder, eu vou voltar para a regra para mostrar para vocês, tá? Então, naquela escola, todos. Aí pergunta, todos lia ou todos liam? Todos, sem discussão. Vou colocar aqui em verde. Todos está no plural. Se está no plural, pessoal, então tem que ser... Ai, Jesus, peraí. Tem que ser liam, tá bom? Tem que ser liam, tá? Na escola, todos liam. Aí aqui pergunta, lia ou liam o aluno, o funcionário, o professor, a direção e até a merendeira? Aqui nesse caso vai ser lia ou liam, porque aqui ó, tem aluno,
eu tenho uma noção aqui de que eu tenho várias pessoas praticando a ação de ler. Aluno, funcionário, professor, direção e até a merendeira. Nessa questão aqui, pessoal, eu posso colocar tanto lia como liam. Por quê? Essa regra aqui, ó, inversão da ordem. Onde é que está o sujeito? O sujeito está bem aqui, vou colocar de roxo. Sujeito, ó. Quem lia ou liam? Os alunos, funcionário, professor, a escola e a direção. E o verbo está onde? O sujeito está aqui e o verbo vai vir antes. E na ordem direta, o sujeito não vem primeiro e o verbo que vem depois e depois o complemento, pois aqui a ordem está invertida. Se a ordem está invertida, eu tenho duas opções. São duas opções, gente. Ou eu vou usar um verbo que concorda com o primeiro núcleo, que no caso é o aluno, e o aluno está no singular. Então eu posso colocar lia. Lia, o aluno, funcionário, professor, a direção, tá? Ou eu posso colocar liam, porque eu posso colocar um verbo que vai concordar com todos, certo? Do mesmo jeito aqui. Ou eu coloco conversou Juninho e sua mãe sobre a nota de mesada, ou conversaram, concordando com os dois, certo? Aqui também, pessoal, a ordem foi invertida, ó. Quem conversaram ou conversou? Juninho e sua mãe. O sujeito tá aqui, o verbo tá vindo antes, tá? É a mesma situação aqui dessa questão. Vamos para o item B. Hoje, para comemorar, eu quem paga os refrigerantes. Então, eu, primeira regra geral, o sujeito vai concordar sempre com o verbo. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Como é que eu conjugo o verbo ser? Eu sou. Então, vou colocar aqui sou. É regra geral, não tem nenhuma daquelas de período simples ou composto para a gente analisar. Vou beber uma água. C. Os Estados Unidos pretendem ou pretendem ampliar suas relações econômicas no Mercosul. Regrinha lá do artigo, ó. Tem esse artigo aqui no plural, o verbo tem que ser no plural. Então, vai ser pretendem. Certo? D. A plateia invadiu ou invadiram o palco e agarrou ou agarraram o artista. A plateia, pessoal, é aquela regra do substantivo coletivo, certo? Substantivo coletivo, por mais que eu tenha a ideia de que a plateia possui várias pessoas, tá? O substantivo está no singular. Logo, se ele está no singular, o verbo precisa concordar com esse sujeito. Então, a plateia invadiu. E a plateia agarrou. Tá? Os estados brasileiros do Sul, mesma regra dos Estados Unidos. Os, tá? De lugar. E tem o artigozinho. Então, só, o verbo tem que estar no plural, tá? Os estados brasileiros do Sul são mais frios do que os outros. Na minha classe, sempre eu que chego atrasado. Na minha classe, sempre eu. Eu é o sujeito. Sempre sou. Eu sou. Tem dificuldades, regra geral aqui, tá? Procuro o sujeito. Sujeito eu. Então só pode ser sou. Tá? Não é, eu não conjugo o verbo ser eu é. Eu é, tu é, ele é, nós é, vós é. Não. Eu sou, tu és, ele é. E por aí vai, tá? Então vamos lá. Coisas imprevistas acontecem ou acontecem. Se o sujeito está no plural, gente, é regra geral. O sujeito vai concordar com o verbo. Está no plural, o verbo vai para o plural também. Coisas imprevistas acontecem. Certo? Então, veio ou vieram a mãe e o filho.
Tanto faz. É a situação aqui do conversou, conversaram Juninho e sua mãe. Como os núcleos estão no singular, mãe e filho, quando eu concordo com os dois, o verbo tem que ficar no plural. Mas quando eu quero concordar só com mãe, tá? E mãe está no singular, eu posso usar o veio. Então a resposta aqui fica tanto faz, veio ou vieram. Lembrando que isso daí, né, gera um impacto no sentido da frase. Quando eu digo assim, veio a mãe e o filho, veio, eu quero chamar a atenção mais para a mãe do que para o filho. Quando eu digo vieram, né, eu tô dando a entender que os dois chegaram ao mesmo tempo, eu tô dando ênfase nos dois, certo? A segunda questão não precisa fazer porque é um conteúdo que a gente já viu. Aliás, a gente ainda vai ver, que é os tempos verbais. Então não precisa fazer, que a gente vai ver esse conteúdo ainda. Quando a gente, né, tiver visto, eu volto nessa questão para a gente responder, tá bom? Vamos para a questão é essa. Vamos para a leitura do texto que vai nos motivar a responder a 3 e a 4, tá? Leia o anúncio a seguir que promove uma marca de tratores, escavadeiras e outras máquinas e responda as questões 3 e 4, beleza? Então vamos ler aqui. Temos aqui tratores mega tecnológicos, modernos. E aqui no texto verbal tem: a gente não sabe como será o futuro, mas sabemos quais serão as máquinas que ajudarão a construí-lo. Beleza, vamos para as questões. Terceira questão. Observe o enunciado verbal em destaque no texto e responda. Qual é o sujeito da forma verbal sabe? Como ele se classifica? Vamos lá. A gente não sabe. Quem não sabe? A gente. Então, o sujeito é a gente. Como é que ele se classifica, gente? A gente. Tem só um núcleo, porque A não sabe de nada e gente é que sabe. Então, eu tenho um núcleo só, logo eu tenho um sujeito simples. Então, vamos responder aqui bonitinho. Sujeito simples, a gente. A gente. Beleza? Sujeito simples. Sendo que o núcleo é gente, tá? A questão não pede, mas é sempre bom chamar a atenção. Item B. Qual é o sujeito da forma verbal sabemos? Como ele se classifica? Bora. Mas já sabemos quais serão as máquinas que ajudarão a construí-lo. Sabemos. Quem sabemos? Não está escrito, mas pela forma como se conjuga, eu já sei que aqui existe um sujeito oculto. Ele não está escrito. E eu sei que esse sujeito oculto, nós. Olha, minha letra tá ficando mais bonita com esse mouse. Sujeito oculto, nós. É a resposta do item B. Estamos terminando, tá? Sujeito oculto, nós. Opa, nós. Belezinha? Ó. No português coloquial, é mais comum que se empregar a forma a gente para se referir à primeira pessoa do plural. Já no português formal, recomenda-se o emprego do pronome nós. Responda oralmente. Gente, aqui é basicamente aquela história do tu e do você que a gente conversou, tá? O tu, obviamente, os verbos vão ficar conjugados na segunda pessoa do singular, que é a pessoa que ele pertence. O você, por não pertencer aos pronomes pessoais, né? Ele vai ser conjugado igual a ele, tá? Então, o você, ele é considerado terceira pessoa do singular, tá? E aí no português, nós temos também a questão do agente. A gente vai, por exemplo, e o nós.
Qual a diferença? A gramática diz que o nós é formal, e o agente é informal, certo? Então, quando eu falo com um amigo, um colega, uma pessoa mais íntima a mim, eu posso utilizar o agente. A gente vai para o cinema. Agora, para o meu chefe, eu já não deveria falar agente. Eu deveria falar algo mais formal. Nós vamos, tá? Então, esse agente aqui, ele é conjugado na terceira pessoa do singular também. Terceira pessoa do singular. É tanto que aqui na propaganda a gente sabe. Se eu substituir por ele, o verbo não se altera. Por quê? Porque tanto ele, quanto a gente, quanto ela, quanto você, todos esses que eu acabei de citar, estão na terceira pessoa do singular. Já o nós é a primeira do plural. O que a questão quer saber é por que quem construiu essa propaganda usa o agente aqui e depois passa a tratar por nós. Por que que ele coloca a gente aqui e aqui nós? A gente não sabe como será o futuro, mas já sabemos quais serão as máquinas que ajudarão a construí-lo, tá? Por que que ele botou a gente aqui e nós aqui? Vamos já ver, que é o último item, tá? Então, vou apagar aqui, porque eu vou usar esse espaço para colocar as respostas. Guarda essa pergunta. Por que que ele usa a gente e nós na mesma, né, na mesma propaganda, no mesmo texto? Vamos ver. Como ficaria o enunciado caso fosse usada a expressão agente em todo o enunciado? Então, como é que ficaria? A gente não sabe como será o futuro, mas a gente já sabe quais serão as máquinas. Então, vou colocar bem aqui o item A, tá, gente? Vem pra cá. Dessa vez a gramática não deu espaço pra gente resolver essa questão. Então, item A, como é que ficaria se fosse a gente e tudo? A gente não sabe como será o futuro, ponto. Mas sabe quais serão as máquinas, patati e patatá. Bom? Então, o que é que eu quero chamar aqui? Como é que fica com sabe, tá? Ou com a gente, em todas. Então, aqui no lugar de sabemos, fica a gente não sabe como será o futuro, mas sabe quais serão as máquinas. Tá bom? Copie. Se precisar pausar o vídeo, porque eu vou precisar apagar aqui, porque eu não tenho espaço para escrever, tá? Então, apagar. Item B. E como ele ficaria caso fosse empregado o pronome nós, em toda a propaganda também? Como é que ficaria? Esse agente sairia e passaria a ser nós. Então, nós sabemos como será o futuro. Aliás, nós não sabemos como será o futuro, mas sabemos quais serão patati e patatá. Também coloca aí o final, tá? Ok? E aí, por último, vem a questão que eu já perguntei a vocês. Por que, que a pessoa que escreveu essa propaganda não deixou tudo no agente, como a gente fez aqui no item A, ou tudo no nós, como a gente fez aqui no item B? Se eu falei para vocês que a gente... Cadê o meu pincel? Falei para vocês que a gente é informal e nós é formal,
tá? Isso significa que quando ele fala assim, a gente não sabe como será o futuro, ele tá se referindo a todo mundo, incluindo ele, tá? É como se aqui de branco não entrassem questões profissionais em que precisariam formalidades, certo? Já embaixo, mas sabemos quais serão suas máquinas, quando ele diz mais sabemos, sabemos nós quem? Quem trabalha nessa empresa aqui, e o Holland, certo? Então, é como se em branco ele estivesse falando com todo mundo mesmo, a geral, todo mundo. As 7 bilhões de pessoas que existem no planeta, tá? E o que está amarelo, ele estivesse se referindo só ao pessoal da empresa. E aí, quando ele se refere ao pessoal da empresa, ele vai se referir de forma formal, tá bom? Como é que a gente colocaria isso em uma resposta? Ao utilizar agente, ele se refere a todas as pessoas do planeta. Já quando usa a palavra nós, se refere às pessoas que formam parte da empresa, entre parênteses, que precisam manter relações formais. Vou ajeitar isso aqui para vocês. Aqui. Agora deu. Aqui. Pronto. Pronto, gente. Então, para copiar direitinho aí, deem pause, copiem, voltem o vídeo, façam o que for preciso, mas não deixem de corrigir essa atividade, que ela é muito importante para o conteúdo da prova de vocês, tá certo? É um dos conteúdos, concordância verbal e sujeito, tá? Sujeito oculto. Tá beleza? Então, nossa aula de hoje de gramática por aqui e até a próxima.